Olá, pessoal. Boa noite. Estamos entrando aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem, mitos e verdades sobre o desenvolvimento da linguagem. A convidada de hoje é a fonoaudióloga, doutora Adriana Kida. Enquanto isso, enquanto vocês vão entrando, eu vou colocar aqui o tema da live. Sejam bem-vindos. Ixi. Desenvolvimento da linguagem. Ei, Juliana. Sejam bem-vindos. Mitos e verdades. Estou colocando aqui o tema. Mitos e verdades. Aí, publicado. Aí, fixei o comentário. Agora, deixa eu esperar a Adriana, a nossa convidada de hoje. Adriana, você entrou? Alguém viu aí, gente? Se a Adriana entrou? Entrou, tá aqui. A gente está aguardando a Adriana entrar. Aí, ei, Olá, Adriana, tudo bem, Amália? bem-vinda, tudo bem? Obrigada, E tudo. você? Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui falando com você. E eu é que agradeço o convite. E, Adriana, sempre é bom a gente conversar sobre o desenvolvimento da linguagem, né? Sim, sim, Principalmente nessa época de pandemia, que os pais estão mais em casa com seus filhos, sem né? Estão dúvida. percebendo mais, estão convivendo mais. Ei, Thaís, boa noite, pessoal entrando. Pessoal, olha, para quem não conhece, a Adriana, ela é fonoaudióloga, com doutorado, né? E super estudiosa nas questões da linguagem. O mini currículo dela já toma aqui metade da live. Aí eu Imagina. coloquei lá no feed, tá? E aí a gente vai conversar sobre tantas coisas que a gente ouve falar a respeito da linguagem. Eu estava conversando com a Adriana antes de começar aqui agora, que essa semana teve uma discussão num grupo desses, né, de pais, de mães, sobre desenvolvimento da linguagem, uma mãe perguntando se ela deveria procurar fazer uma avaliação ou procurar um fonoaudiólogo, porque o filho dela estava com, acho que 2 anos ou quase 2 anos, e falava muito pouco. Uhum. E uma coisa que me chamou a atenção foram que as mães que responderam, não, tá muito cedo, não precisa procurar agora, cada criança tem o seu tempo. E eu fico pensando com tanta frequência a gente ouve essa questão do tempo, né, Adriana? Cada Sim, criança tem o seu tempo. E eu acho isso de uma responsabilidade enorme, sem dúvida. porque enquanto você espera, você perde, além de grandes chances de estimulação, você perde a oportunidade de orientar esses pais, de Sim. otimizar o desenvolvimento da linguagem. Eu queria ouvir de você sobre isso, né? A Uhum. gente acha que é um tema batido, um tema que a gente discute tanto, mas ainda assim É a gente importante. ouve isso com tanta frequência, né? Cada criança tem o seu tempo. E sabe, Amália, na verdade é um tema tão importante que ele também foi alvo de discussões no Catalise, né? Então, para quem Hum, não sabe, o Catalise foi um grande movimento responsável justamente pelas mudanças que a gente tem de diagnóstico dentro da nossa área, né? Para poder pautar um pouquinho o olhar sobre as questões do desenvolvimento e dos transtornos relacionados à linguagem. E essa uhum, grande equipe de profissionais, né, que foram profissionais do mundo todo, discutindo justamente esses parâmetros clínicos, o que eles começaram a buscar foram evidências na literatura para entender falas como essa, né? uhum.
também o curso de desenvolvimento. O que é que a gente tinha de evidência científica que respaldasse ou não essa fala. Entendi. E o que a gente tem é que, primeiro, a linguagem ela é multifatorial, né? Isso torna tudo muito difícil. E, além disso, ela demora muito tempo para ela para completar o seu desenvolvimento. Consolidar, então, digamos consolidar, assim. Exatamente. Na verdade, as conquistas vão sendo progressivamente feitas, mas a gente tem um ciclo aí que dura, né, para uma linguagem mais básica, até os 6, 7 anos para se consolidar. E ainda assim continua aperfeiçoando, né, essas capacidades depois. Mas o fato é que ter um processo longo e multifatorial, e o que é que eles chamam de multifatorial? É isso que eu ia perguntar. Para quem não sabe, né, o que exatamente. Seria? A criança traz aquilo que eles chamam de tendência constitucional. E o que é isso? Um corpinho que tem uma tendência maior ou menor para apresentar um transtorno. Então, é aquela criança que tem alguém na família, que já teve problemas, e que, portanto, pode ter aí um fator genético. É aquela criança que, de repente, teve alguma intercorrência na sua história clínica, na sua história de vida, nasceu, teve problemas ou durante a gestação, ou naquele período, né, do próprio parto ou pós-parto, que pudessem interferir no desenvolvimento. Um outro aspecto que também influencia, por outro lado, são as questões ambientais. Porque a gente sabe que os estímulos e o meio têm um papel também preponderante para a linguagem se estabelecer. É através do olhar do adulto, desse meio, que a gente vai oferecer todos os recursos para que a criança aprenda a linguagem. Primeiro, olhar o mundo, descobrir esse mundo, aprender a guardar essas impressões do mundo em si, para depois poder conseguir se expressar através das palavras. Então, essa interação entre essas questões, que são os fatores biológicos e ambientais, e a múltipla variedade de habilidades e de capacidades, tornam imprevisível a rota de desenvolvimento. Então, o que eles conseguiram avaliar a partir de tudo isso é que, sim, às vezes crianças que apresentam um problema de linguagem inicial lá, 1 ano, 2 anos, podem ter o seu curso corrigido ao longo do tempo, sozinha, espontânea, né? Justamente porque às vezes os fatores ambientais vão compensando, ou muitas vezes aqueles fatores biológicos não se sustentam frente a essa interação. Mas o mais importante diante disso, ainda que muitas crianças possam ter esse desenvolvimento corrigido, entre aspas, espontaneamente, o que eles colocam como um ponto muito importante: isto não deve, em momento nenhum, interferir no acompanhamento atento do desenvolvimento, né? Ou seja, se existe suspeita, eu preciso que seja acompanhado, e acompanhado pelo olhar de um especialista. Porque é ele que vai conseguir, através da mensuração das habilidades da criança, que tem que ir mostrando progressivamente o incremento, dizer para você, olha, não é nada, né? Ou muitas vezes, até nesse momento, como você bem colocou, conseguir dizer para os pais, olha, o seu filho precisa disso, de uma conduta. Vamos intensificar e aproveitar que esses fatores ambientais podem diminuir os riscos. Então, é um momento importante, e eles são muito taxativos nesse sentido. Nenhuma oportunidade de desenvolvimento deve ser perdida. A gente nunca deve minimizar. E, por um outro lado, um outro aspecto que também é bem colocado pelo pessoal do Catalise é que, para além disso, existem alguns marcadores. Marcadores no desenvolvimento que devem alertar os pais, né, as mães, os cuidadores, para prováveis problemas persistentes na linguagem. E aí, para poder utilizar bem esses marcadores, é preciso que essa avaliação seja feita mesmo por um profissional da comunicação. Sim. E quando a gente ouve essa questão do tempo, é como se desconsiderasse, né, desvalorizasse a profissão, né, que cuida disso. É como se uma coisa assim, é como se fosse uma gripezinha, vai passar. Como você falou, pode passar, como também pode não passar. Pode não passar. E o risco de não avaliar é justamente isso, né? 50% pode passar e 50% de chance
de Sem ser, dúvida. de não É, passar. e às vezes, Amália, eu não consigo ver só como uma questão de talvez desvalorizar. É claro que, por consequência, nós temos o nosso trabalho desvalorizado, sim. Mas eu acho que talvez a raiz disto tudo também esteja nessa ausência de cultura da prevenção, né? Sim. Se a gente parar para pensar dentro desta dinâmica da saúde, o brasileiro, né, ele se preocupa muito menos em prevenir dificuldades ou transtornos e a gente trabalha muito mais com a remediação, ou seja, agora eu sei que eu tenho uma dificuldade mesmo, eu vou olhar para isso e eu vou tratar, né? Só que no caso do desenvolvimento infantil, quando você deixa essa dificuldade se estabelecer, né? Muitas vezes fica muito mais difícil e a gente sabe que no desenvolvimento uma habilidade vai trazendo a outra, né? Puxando a outra, né? E a linguagem ela é central para o que virá depois no processo de aprendizagem já na educação infantil, central para o que vem depois no que diz respeito à própria leitura e escrita, no aprendizado acadêmico. Sem falar que a linguagem também é um suporte muito importante para a cognição, para o pensar. Então, por ser justamente uma habilidade que é central dentro do desenvolvimento infantil, é que a gente precisa desenvolver essa cultura, e eu acho que é nosso papel, enquanto fonoaudiólogo, né, de alertar a nossa população de que é preciso cuidar desde sempre. Desde E, e falando ainda nessa questão do tempo, você poderia falar sobre a questão da maturação neuroemocional, a maturação mesmo do sistema nervoso central, porque é comum a gente ver, não é comum, mas a gente vê que algumas crianças têm essa maturação um pouco mais tardia em relação à linguagem do que outras. E emendando aí, o que você acha? Porque, assim, na clínica fonoaudiológica é muito comum a gente ter a população, um número maior de meninos apresentando problemas de fala e linguagem do que meninas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se realmente tem a ver com essa questão da maturação do sistema nervoso central, e, e a sua opinião sobre isso. Isto, na verdade, é um fator já comprovado pelos estudos epidemiológicos, né? A gente sabe por esses estudos, e o que a gente chama de epidemiologia? Então, não é um estudo que é feito com um número pequeno, ele é um estudo feito com populações muito grandes. Randomizado, controlado. Randomizado, controlado. E esses estudos que são muito rigorosos já comprovaram que a gente tem realmente uma taxa muito maior de meninos com transtornos de linguagem do que meninas. Alguns estudos dizem que, em geral, a cada 4 meninos, né, com problema, você tem uma menina. Outros um pouquinho mais, de 5 para 1, mas de qualquer forma é muito gritante essa diferença, e isso já é considerado um consenso pelos cientistas. Mas o motivo pelo qual isso acontece ainda não é um consenso. Então, tem algumas linhas que caminham aí nesse sentido. Existem, assim, investigações que mostram que a neuroanatomia, né, como você tinha colocado, ela é diferente. E que essas diferenças, elas vão desde arranjos mesmo nas conexões cerebrais, nas conexões neurais, até uma questão da estrutura, portanto, do tecido, né, cerebral, e também podem ter algumas ligações com questões hormonais, muito embora nem estudos até agora seja definitivo, para a gente dizer, olha, realmente É esse o motivo. é isso. Mas, de alguma forma, uma das questões que se observa é que, funcionalmente, as mulheres levam uma vantagem para aprender a linguagem. Embora não seja consenso, uma das características que têm sido mencionadas em alguns estudos é justamente o fato da gente ter um número menor de neurônios, o que facilita uma reorganização e, portanto, uma ativação, né, neural mais eficiente. No excesso de neurônios, muitas vezes você teria um pouco mais de dificuldade e uma necessidade de poda neural mais importante para essa reorganização,
né? Mas isso tudo ainda está no campo da especulação. Uhum. O fato é, as meninas, elas não só têm maior facilidade para o aprendizado da linguagem, como a fazem em menos tempo que os meninos, né? E com mais eficiência. Uhum. Talvez por isso que fale tanto, né, Amália? Exatamente. E assim, diferente do desenvolvimento motor, né? A gente costuma ver os meninos, costuma, tá? Não é via de regra, mas os meninos começarem, né? Quando a gente faz as entrevistas, as anamneses, não, ele andou com 9 meses, ele já andava. Mas com 1 ano e meio ainda não fala quase nada, né? Eu falo mamã, papai, papá, mamã. Isso em relação aos meninos, né? E nas meninas já é o contrário. As meninas costumam andar no tempo certo, mas um pouquinho depois do que os meninos, e começar a fala antes, né? Começam a falar antes. Então, quem é mãe de menino e quem é mãe de menina percebe bem essa diferença aí, né? Entre o desenvolvimento de um e outro. E quando, Ou só Adriana... a gente dizer que às vezes não é uma regra, né, Amália? Não é regra, não que é tem regra. alguns meninos que conseguem esse desenvolvimento Sim. muito bom, mas numa tendência populacional, né, Amália? Sim. O que a gente percebe realmente é isso. Eu digo assim, né? Da clínica fonoaudiológica, a nossa procura é maior por menino. por meninos apresentando essas alterações. Quando você fala de poda neural, para quem não sabe o que é, Adriana, você poderia fazer um breve resuminho aí, só para... Às vezes tem gente que não sabe o que é a poda neural, né? Na verdade, é assim, a gente nasce com um número de neurônios, né? Que vêm prontos para poder exercer a sua função. Mas é claro que a gente vai organizando esse cérebro à medida que a informação vai chegando e que eu vou precisando usar a informação. E às vezes, quando a gente tem um excesso de neurônios, né, um grande número de neurônios, isso torna mais difícil as ligações entre eles. Né? E as ligações são importantes porque é como se a gente estivesse conectando fios que vão transmitir esta informação sempre com mais velocidade e com precisão. Então, existe um período que é natural para todos nós, né? E para cada área cortical a gente tem um período específico em que existe uma morte neural, uma poda neural. Então, aqueles neurônios que não são muito utilizados, eles morrem para que os outros possam se reorganizar e formar de forma mais estável aquelas relações e aquelas ligações que são tão importantes para a informação poder correr entre as áreas. As conexões, né? Então, a poda neural, ela acontece por áreas cerebrais? Acontece por áreas. Achei que fosse... na verdade, dentro da questão da linguagem, a gente percebe algo mais em 2 anos e meio, 3 anos e meio, mas, por exemplo, nas áreas visuais, ela acontece entre 6 e 7 anos. Tá? Interessante. E aí, quando a gente fala que até os 5 anos é o tempo, como é que eu vou falar, né? Fundamental para a estimulação, quando a gente fala que as janelas de... né? O período que as janelas de oportunidade estão mais abertas, são maiores, né? A gente fala isso em relação ao sistema nervoso central. Isso. E aí, como que a gente pode explicar isso para um pai, para a mãe, de uma maneira que seja fácil para eles entenderem e a importância da intervenção precoce, ai, meu Deus, não é remediação, da prevenção. Da prevenção, né? Eu acho que assim, nós temos um período em que estas reorganizações acontecem com mais frequência e acontecem com mais, eu acho que com mais celeridade. É como se o corpo tivesse numa fase muito grande de proliferação. Então, o que a gente tem? Um número maior de conexões sendo formadas, né? Porque a criança está no período franco desse desenvolvimento, assim como a gente também tem esses períodos de morte programadas, que a gente já nasce com esse cronograma, né? Para acontecer. E isso favorece, claro, essas grandes redes neurais. Então, se a gente aproveita para oferecer todas as oportunidades nesse momento, é claro que a criança tem um potencial de aquisição e de maturação muito melhor.
O que não significa que ela não possa reorganizar Por as isso que a gente tem redes que ter depois. cuidado depois dos Exatamente. 5 anos, né? Mas é claro que é um processo que já não corre a favor do vento, né? Uhum, E, digamos que assim, você numa regata, você está na mesma linha do vento, ele vai te empurrando e você percorre uma uhum. distância muito maior. Em outras condições, isto pode acontecer, esse deslocamento vai acontecer, mas não com tanta celeridade. Por isso é importante a gente aproveitar esse período ótimo que a gente diz Sim. de desenvolvimento, né? Adriana, você não repara, gente? Meus fones, eles ficam caindo porque a minha orelha, o meu conduto aqui, sabe, é muito pequeno. Então eu uso o mínimo do mínimo, ainda assim não para. Nossa, tem um problema sério. Toda vez é isso. E aí, Adriana, lembrando que não é por conta disso que os pais têm que aumentar em termos de quantidade, né? Então tem que aproveitar e aumenta a quantidade de estímulo e põe a criança na aula disso, na aula, né? Não é por aí, né? Qualidade, a qualidade, isso é super importante de falar, né, Amália? Porque quando a gente fala de aproveitar o período ótimo, como é que a linguagem se faz? E eu acho que os pais talvez possam se deter bem nessa informação. A criança, ela precisa, primeiro, de uma grande oferta de estímulos, mas o estímulo que ela precisa é o estímulo vivencial. Ela precisa estar no meio, ela precisa ter as oportunidades de explorar esse meio. E a gente sempre fala, né? Eu gosto muito de usar essa imagem, que a criança vem como se fosse um livro em branco, onde ela vai recolher num primeiro momento todas as fotografias de tudo que ela vivenciou. Só que quando a gente fala dessas fotografias, elas não são só imagens, né? Ela é o gosto que a criança sentiu, ela é o cheiro que a criança, né, conseguiu sentir também, é o barulho que ela conseguiu ouvir, são todas as sensações sensoriais Uhum, que ficam ali, cada uma numa areazinha do cérebro guardadinha, como se fosse uma memória, né? E uhum, é uma memória que a gente chama de sensorial. E a grande chave para o desenvolvimento da linguagem é justamente ter a presença de um adulto falante desta língua e que possa ir aos poucos, de uma maneira natural, apresentando esse mundo por meio de uma comunicação efetiva. E o que a gente chama de efetivo? É olhar no olho da criança, é pegar os objetos e partilhar sua atenção com ela, é falar o nome, é explorar, é mediar esses momentos em que ela está explorando esse mundo, apresentando a palavra. É como se a gente fosse um grande anfitrião na linguagem, né? Quando a gente oferece a palavra, é como se a gente estivesse dizendo, olha, entra nesse mundo aqui, né? uhum. E a O criança ouve aquela... mediador, né? Um mediador. A criança precisa desse mediador. E à medida que de verdade a gente convida, a criança vai juntando aquelas palavras com a experiência. E quanto mais ela vê um objeto e quanto mais ela ouve uma palavra, mais fortes ficam essas ligações que vão formando o vocabulário, né? Uhum. Então, isso é muito importante. Pais, a quantidade, né, de fala que vocês dirigem, mas é uma fala orientada para a criança. Uma Uhum. fala voltada para a criança, de alguém que realmente quer dialogar. Não é uma fala de instrução. E aí vem aquilo que você estava falando, É, Mária. exatamente. Porque Vamos tem pais passar para que esse acham tema. tem pais que acham que precisam apresentar didaticamente, né? Olha, Sim, esse daqui é a caneta. é. Fala para mim, caneta. Não, né? A criança precisa ver você usando funcionalmente, ela precisa Uhum. experimentar a caneta, ela ouve a palavra caneta enquanto você utiliza. Isso já é o suficiente para ela saber tudo que ela precisa para formar o vocabulário. Então, é Uhum. dessa qualidade de informação e de interação que nós estamos falando. É preciso dedicar tempo para estar com os filhos, né? E Sim. olhar o que eles precisam e poder oferecer de modo natural, porque é isto que a linguagem é. Ela se desenvolve de maneira natural, tácita, sem um ensino explícito, né? Ninguém Formal. nunca... Exato. A gente não ensina, né, Amália, a conjugação do verbo no passado, no futuro, no presente, e as crianças aprendem. Então, é esta naturalidade que o cérebro já
vem pré-preparado para ir captando e desenvolvendo esses padrões, né? Que a criança consegue organizar a partir da experiência só. Sim, da vivência, da experiência, né? Exatamente. O sentir, o ouvir, né? Integrando esses sentidos. Eu falo sobre essa questão, né? Muitas vezes os pais procuram a fono, meu filho não está falando, ele entende o que é falado, mas ele não fala, né? Não tem o ato motor da fala. E nesses tempos aí de teleatendimento, o que eu faço, né? Às vezes é primeiro paciente, não tem o contato ainda físico com o paciente, envia os vídeos para a gente analisar esses vídeos. E aí o que a gente observa no brincar desses pais com o filho? Que não é o brincar por brincar, é o treinar, né? É aquela brincadeira onde não tem brincadeira, né? Os pais não percebem isso, mas eles estão treinando os seus filhos. Olha, que cor é essa? Aonde você vai colocar esse azul? O que é isso? Qual é o nome disso? Né? O que a gente faz com isso? É uma verificação e não uma interação, né, Amara? Exatamente. Então, e treinando, esse aqui, isso, né? Blocos. E aí a gente sente o quê? Que a criança faz o que é uma criança típica, sem outros problemas, sem outras alterações de desenvolvimento, mas que parecem que estão atrasadas. Aliás, estão atrasadas em relação à fala, em relação à interação, né? Então, o quanto a gente precisa de bons modelos de interação, que é isso que você está colocando, né, Amália? Para a gente poder desenvolver sentido verdadeiro da interação, a gente precisa interagir. E interagir é poder olhar para o outro, perceber o momento em que ele está, ir ao encontro dele, né, na sua integralidade. Então, você começar a ler a intenção do seu filho, por que é que ele está se movendo ou o que é que ele está fazendo, participar e oferecer essas palavras para ele, trazê-lo também para uma ação ligada a que você apresenta. É uma troca, né? Brincar então, com o que ele... Exatamente. É uma troca. E brincar, né, Adriana? Às vezes a gente tenta brincar com o filho, mas a gente quer que ele brinque com aquele brinquedo que a gente escolheu. Sim. Quando, na verdade, esse olhar para o mundo é muito importante, né? Então, a gente também passa, e isso me faz lembrar, Amália, muito desse momento que talvez até a pandemia, nesse instante, possa trazer como uma sequência. Mais isso, né? Eu acho que ela traz dois aspectos. Um aspecto talvez os pais estejam mais em contato com os seus filhos porque têm um pouco mais de tempo para poder interagir com eles, né? Por um outro lado, também eu imagino que para alguns pais, esta questão do explorar o ambiente agora em época de pandemia fique mais complicado. Onde vai pôr a mão? Vai pôr a mão e pôr na boca. Ai, meu Deus, vai contaminar. Então, isso tudo vai tolhindo também a criança. A gente pode ter esses dois lados, né? De experiências ricas que podem ser justamente o alimento do vocabulário. Sim, né? sim. E aí, por consequência, a gente pode ter um grande problema de linguagem. Então, esses aspectos relacionados à baixa experiência, eles são também fundamentais, porque eles podem trazer manifestações muito similares às alterações de ordem biológica, né? Então, seria aí o fator ambiental. O fator ambiental. O fator ambiental. A ausência de oportunidades, Amália, a gente tem estudos, né, mais importantes nessa área, geralmente olham para aquelas populações mais desfavorecidas, né? Mas dá para a gente uma medida do que é o peso desse ambiente. Então, crianças, por exemplo, que estão em condições muito desfavorecidas de pobreza mesmo, né? E, portanto, de oportunidades, elas chegam a ter atrasos de até 2 anos
Nossa. segundo o esperado para a idade cronológica. E, em geral, esses estudos longitudinais que acompanham a criança ao longo de vários e vários anos, o que eles mostram é que as crianças começam a corrigir esta curva de desenvolvimento a partir do momento que elas ingressam na escola. Porque a escola oferece pelo menos a Oferece. mínima do que é esta estimulação para que o desenvolvimento linguístico possa acontecer. Então, isso, ao mesmo tempo que nos alerta para o efeito importante dos aspectos ambientais, também mostra para a gente a importância de se olhar para a pobreza, em especial num país como o nosso. Sim. Subnutrição. Exatamente, porque a pobreza afeta tanto essas questões de ordem de neurodesenvolvimento, biológico, pelas questões alimentares, quanto também o alimento para a linguagem, para a cognição, sim, as oportunidades de vivenciar um mundo para poder se desenvolver biologicamente em plenitude, né? E aí, Adriana, só para a gente finalizar essa questão do brincar e do treinar, né? É importante que os pais, que os cuidadores percebam isso, né? Eu estou realmente brincando com meu filho ou estou treinando, verificando, né? Acho que os pais ficam ali com medo de alguma alteração no desenvolvimento do filho, eu não sei. Eu sei que começam muito cedo, né? Não, eu li em algum lugar, um site que é importante a criança ter estímulo luminoso e aí enche o quarto de... Né, então você acaba criando uma hiperestimulação. Exato. E essa hiperestimulação pode desencadear um comportamento de baixa, né, baixa atenção. Ele vai prestar atenção em tanta coisa que ele não consegue focar a atenção, né? Exatamente. Tudo em excesso faz mal, né, Amália? Até o excesso de estimulação. Então, a gente precisa realmente ter cuidado e a gente não perder de vista que informação, é claro, é importante, ela deve balizar o nosso agir, porque nos deixa mais atentos a alguns sinais, porque nos permite agir no tempo oportuno, mas, ao mesmo tempo, ela não pode interferir no agir naturalmente, né? Todo o desenvolvimento para o qual nós chegamos pré-programados, vamos dizer assim, que nós já trazemos assim esse embrião biológico, genético, um corpo pronto para aprender, só precisa de oportunidade, atenção e vivência verdadeira, né? Contato e encontros verdadeiros. Quando a sua criança tem isto, ela tem metade do caminho andado para poder se desenvolver bem. É claro que ela pode trazer outros fatores, e aí esses fatores podem se manifestar em algum ponto desse desenvolvimento. Mas certamente, mesmo diante desses fatores, pais que conseguem manter essa atenção e manter essa qualidade de interação, com certeza vão contribuir para que essa criança se desenvolva ao máximo do seu potencial. E aí, Adriana, algumas perguntas que foram enviadas... vou fazer aqui algumas, depois a gente continua na... Crianças mais agitadas, elas têm chances aumentadas de apresentarem transtornos, alterações de fala ou linguagem? Eu acho que a gente precisa pensar num todo. Primeiro, sim, eu sempre tenho um pouco de receio com essas perguntas, com relação generalista, à agitação, né? Porque o que é hoje um comportamento agitado? Né? Então, isso varia, né, de percepção e de família para família. A gente tem até uma tendência hoje em dia a hiperdiagnósticos de transtornos e déficits de atenção, então a gente precisa só ter esse cuidado de olhar e falar num primeiro momento, nem tudo é um transtorno de atenção. Mas, pensando numa tendência de desenvolvimento, sim, uma criança que vem num perfil agitado, o que é que nós vamos chamar aqui de agitado? Né? É o motor, pelo que eu entendi aquela criança motoramente ativa, aquela criança que não para, em que você está conversando com ela e de repente passa alguma coisa aqui pertinho de você, dela, ela já perdeu a atenção no que você estava falando, no que você estava apresentando. Então, eu costumo fazer uma imagem que é como se essa criança que precisa agir no mundo para poder coletar aquelas informações que nós falávamos lá atrás, né, Amália?
ela não tivesse atenta para perceber os detalhes do mundo. Ela percebe tudo na superfície. E se ela ainda corre, se ela é hiperativa, ela fica com grandes borrões, vamos dizer, e não imagens. Passa Então, batida ali, né? exatamente. A qualidade dessa informação que ela guarda não é uma boa qualidade sensorial. E esta qualidade sensorial é, sim, a chave para o desenvolvimento do vocabulário. Mas dizer que toda criança terá essa questão é muito complicado. Como a gente falou lá, a linguagem é multifatorial. Então, se em alguns momentos ela responde melhor e você consegue organizá-la e apresentar e ela pega num outro instante, essa criança pode se dar melhor. Se ela tem esse comportamento que não responde bem a uma condução do pai ou da mãe para poder se aquietar em alguns instantes, esta tem um risco um pouquinho maior. Né? A chave é o quanto essa desatenção ou quanto esta agitação rouba a oportunidade da criança aprender pela mediação do outro e pela exploração com qualidade do meio. Né? Então, os alimentos aí da linguagem. Então, o que eu percebo é exatamente isso, essa relação muito estreita entre a sensorialidade, que é importante para o desenvolvimento linguístico, né? E essas questões da mediação que a criança acaba perdendo. É aquela criança que tem um perfil na integração sensorial que a gente chama de buscador, né? Aquela criança que está sempre... A brincadeira dela predileta é subir, é arrumar, botar um banquinho aqui para subir ali para pegar Mas ele está preso na sensação, né, Amália? Ele quer sentir aquela ação, ele quer sentir o movimento, mas ele não quer entrar na percepção, ele não quer ver o detalhe do que ele toca, ele não quer descobrir o que é, ele só quer a sensação que o objeto Entendi. Pular de um sofá para o outro, por exemplo. E para a gente desenvolver a linguagem, a gente precisa sair dessa sensação de um sentir que é muito superficial para ir para a percepção, dar sentido para o que eu sinto. Né? E é essa percepção que é a grande âncora da linguagem. Sim. E às vezes é difícil a gente preparar essa criança para chegar para a fala. Porque o pai às vezes já quer, né? Falar, olha, ele não fala. Mas antes da fala, eu preciso disso tudo aí. E precisa bem integrado. E precisa estar presente. Né? Para a gente se comunicar, a gente precisa da interação com o outro, mas eu preciso ter intencionalidade, eu preciso conseguir olhar, eu preciso conseguir trocar. Então, estas condições podem e devem ser minimizadas dentro do desenvolvimento, devem ser tomadas como um sinal de atenção. A gente tem diferentes linhas de intervenção que podem atuar, a própria terapia ocupacional também tem muito. E a gente consegue dar, a fonoaudiologia também tem as suas vertentes que podem oferecer também respostas, né, para essas questões de uma maneira também eficiente, né, alguns métodos mais integralistas. Então, o importante é tentar ajudar essa criança a chegar para poder aproveitar de verdade essas oportunidades do mundo. E Adriana, quando a gente encontra bebês prematuros, que tem aquele cálculo de idade corrigida, como que é feita a avaliação da linguagem, da fala, em termos de atraso, né? Como que se mensura isso? É através da idade corrigida? Como que isso é feito? Eu acho que até para que as pessoas entendam, né, do que é que a gente está falando, nós estamos falando daqueles bebês que, de repente, nasceram, né, antes do tempo, porque a gente tem aí um período que é o ideal, e ele é considerado o período ideal justamente porque é o período em que o bebê já está formado e pronto para vir ao mundo, né? Se a gente tira, vamos dizer, esse bebê por alguma intercorrência, por alguma necessidade, antes da 37ª semana da gestação, a gente considera esse bebê, né, pré-termo, ou antes do tempo, nasceu antes do tempo. Então, o que isso quer dizer? Nascer antes do tempo, que ele não estava pronto. Então, vai faltar aí, se um bebê nasceu com 34 semanas, né?
Então, é como se tivessem faltando 3 semanas de amadurecimento, né? Então, essas 3 semanas, a gente vai corrigindo no desenvolvimento. O que é isso? O médico, quando vai avaliar, ele vai descontar. Ele vai falar assim, essa criança está com 6 meses, então ela não está com 6 meses. Eu vou tirar 3 semanas desses 6 meses e eu vou olhar o desenvolvimento dela como se ela fosse uma criança mais nova. Só que isso tem um limite, né? Então, em geral, pela própria política, né, determinada pelos órgãos de saúde, o próprio Ministério da Saúde, para a linguagem que está dentro do desenvolvimento neuropsicomotor, a gente corrige até os 2 anos. Por quê? Porque a gente, nesse período, até os 2 anos, espera que, apesar destas condições, a criança vá ganhando possibilidade de maturação, a partir dessa estimulação do meio, de um rico acompanhamento também médico, e que depois disso ela iguale o desenvolvimento, né? E a gente chama de neuropsicomotor, ou seja, vai ser para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento de linguagem e para as habilidades cognitivas. Então, até os 2 anos, a gente pode dar essa colher de chá, entre aspas, né? E entender que aquele períodozinho inicial que faltou pode interferir. Mas a partir de 2 anos, a tendência que nós temos é já considerar a idade cronológica da criança como uma referência. Tá, mas mesmo assim, as chances dessa criança com 2 anos ainda não estar dentro dos padrões esperados é maior, né? Tem alguns fatores que pesam mais, Amália. Por exemplo, dentre estas crianças, o que a literatura mostra como um fator de risco, né, é o baixo peso ao nascer. Esse é o fator que mais interfere, e geralmente é uma característica das crianças prematuras, né? Boa parte das crianças prematuras tem um baixo peso. Então, mas mesmo assim, olha que interessante, elas podem apresentar um desenvolvimento mais lento, sim, de linguagem, mas os estudos também mostram que esse é um fator corrigível quando você tem fatores ambientais importantes. E por isso a fonoaudiologia também entra como um fator de relevância, porque a gente pode orientar os pais a aproveitarem todas essas oportunidades. Otimizar, né? Otimizar. E o que eles dizem na literatura, geralmente esses atrasos acontecem e podem permanecer até os 4 anos, mas eles devem ser olhados como sendo, né, um risco. Eles têm potencial para permanecer mais do que isso, mas se enriquecido esse meio, né, a gente consegue fazer com que a criança amadureça, apesar dessa imaturidade inicial, apesar do fator. Então, são o que nós chamamos de fatores protetivos, né, Amália? Existem os fatores de risco, que põe a criança a chance de ter um transtorno que permanece, que é mais pervasivo, dura mais tempo, e existem os fatores protetivos, aqueles que podem atuar protegendo a criança desse grande risco. Então, quando a gente consegue oferecer bons fatores protetivos dentro desta oferta ambiental, então isso acaba sendo muito benéfico para a criança. Minimizam os riscos, né, de atrasos. Exatamente. Adriana, falando sobre a linguagem oral e a relação dela com o desenvolvimento da alfabetização, especificamente da leitura e da escrita, qual seria a relação da linguagem com as habilidades metafonológicas? Para quem não sabe, habilidades metafonológicas, né, você pode começar explicando. Sim. Porque é muito comum a gente, olha, a criança que tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, ela tem chances maiores de ter problemas de leitura e escrita. Por que essa relação? Como ela acontece? Eu acho que a gente precisa olhar. Eu sou suspeita porque, assim, amo falar de leitura e escrita. E, na verdade, a minha paixão pela linguagem infantil, eu falo que veio porque eu olhava a linguagem infantil pelo retrovisor. Porque eu sempre trabalhei, né, no início, né, da atuação clínica, eu trabalhava com crianças com transtorno de leitura e escrita, mas sempre tentando recuperar o histórico da linguagem. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente precisa pensar
que, assim, o que é ler e escrever? As pessoas ficam muito preocupadas só com o código, né? Uhum. O fato de terem que aprender letras e uma nova forma de representar, mas nada mais é do que utilizar toda a linguagem e somar mais esse conhecimento. Então, ler e escrever, ele pode, na verdade, estar afetado desde as habilidades linguísticas, por conta das habilidades linguísticas mal desenvolvidas, e se manifestar em diferentes níveis. Não só na dificuldade de escrever uma palavra ou ler errado. A gente pode ter outras alterações. Mas as que chamam mais atenção e têm essa preocupação, né, em especial na idade escolar, são aquelas crianças que erram na hora de falar e que iniciam o seu processo, né, de aprendizagem dessa nova forma de representar o código, né, o som, através da escrita, e que, portanto, o professor já olha com, né, uma certa preocupação. É como se ele realmente não trouxesse uma prontidão. E muitas vezes ele não traz mesmo, né? Ele não foi capaz, talvez, ou de perceber auditivamente as diferenças entre todos esses sons e ter uma clareza de quais são as características que definem bem aquele fonema. Então, a gente pode ter as alterações do processamento auditivo, né, muito presentes aí, ou muitas vezes essas crianças têm essa integridade auditiva, mas elas não conseguem lidar ou operar com esses sons de fala de forma rápida, porque elas demoram para buscar esse som, que é o acesso lexical, ou perdem a ordem dos sons, ou estão trabalhando com a palavra e no meio da palavra esquecem, né? Memória operacional. Que é a memória operacional. Então, para além das habilidades metafonológicas, a gente precisa entender que tudo isso que eu contei faz parte de uma fábrica. Eu sempre falo isso. É como se a gente tivesse uma fábrica para lidar com os sons da fala. A primeira coisa que a gente precisa é saber bem essa diferença entre os sons. Depois eu preciso saber manter aquela diferença ali e aquelas informações que eu estou manipulando ali presentes, eu não posso perder, porque eu ainda preciso fazer uma série de operações, né? E eu precisei usar meu acesso e recuperar e pensar nisso rapidamente. E depois é que eu vou tomar a consciência desse som, que ele entra como um estágio final. Então, a maior parte dessas alterações que a gente observa, às vezes não são necessariamente só metafonológicas, mas a metafonologia, que é a tomar a consciência de que a palavra tem pedacinhos, né? A gente está falando da metafonologia, que é a consciência fonológica, ela só vai acontecer bem se eu tenho todos esses fatores anteriores adequados. Senão eu não vou conseguir chegar aí. Sim. Então, eu vejo muito dessa questão da consciência fonológica, muitas vezes como um produto, mais do que uma alteração em si, né? É claro que a gente tem algumas alterações muito marcadas na dislexia. A consciência fonológica, ela é um marcador que está presente. Memória operacional. A memória operacional, exatamente. Então, existem componentes dessa fábrica que realmente são marcadores diagnósticos para a gente. Mas, em geral, até mesmo para aqueles que não são, uma ausência nessa organização fonológica, em todas essas operações que a gente mencionou, vão levar a uma dificuldade para ler com precisão, ou ler com rapidez, ou escrever também com precisão. Ou ainda interpretar o que leu, né? E aí tem as questões de interpretação, porque nós estamos falando só da metafonologia. Sim. Mas se eu tenho uma criança que lê muito lentamente, e ela está... É como a gente... Eu sempre dou esse exemplo. É como a gente andando de carro pela primeira vez. Né? A primeira vez que a gente vai dirigir, você tem que olhar para cada um dos componentes do carro. Pensar em tudo ali, o que é que eu tenho que fazer. Isso, você vai colocar a chave, você gira a cabeça, porque você não sabe a distância, põe a chave e volta. Aí você gira, aquela primeira giradinha que você faz, você põe mais força e o carro, né, grita, vamos dizer assim, né? Então, a gente não está acostumado e precisa monitorar cada parte do processo. A partir do momento em que você vai se tornando hábil, você pode fazer aquilo automaticamente. Com a leitura é a mesma coisa. Ela precisa partir para esse modo automático. Mas nem sempre
todas as crianças têm esses componentes de base prontos para poder fazer isso. Então, ela põe toda a energia dela ali e ela E perde a chance esquece de o que leu. monitorar o sentido. Exatamente. E você falou uma questão da fábrica, né? Que, na verdade, pensando nisso, a leitura e a escrita, elas seriam o produto final dessa linha aí de produção, né? Que precisa passar por vários estágios até chegar ali, né? Ao Exatamente. Como se ela produto fosse final. o pico, né, desse grande Sim. desenvolvimento linguístico, o ápice, né, do desenvolvimento linguístico. Acho que é o que a gente tem de mais refinado. E Adriana, o que que, quando a gente ouve falar, ele não fala, ele é imaturo, é por isso que ele ainda não consegue, não acompanha a turma, essa imaturidade, ele não fala porque ele ainda é imaturo. Como que isso também seria mais um mito, já que, né, a gente está falando de mitos e verdades, onde que entra essa imaturidade que a gente também escuta Eu falar? acho que esta questão da imaturidade é muito mais um conceito social do que verdadeiramente, né, um fato. Porque a gente tem sinais, né, de acompanhamento, e isto todos nós fonoaudiólogos sabemos quais são esses grandes marcos. Os pediatras também deveriam conhecer para manejar muito bem esses marcos, e muitos deles Os os fazem muito educadores. bem. Então, a gente tem alguns balizadores, e para que serve isso? Não é simplesmente uma questão de taxar a criança com um desenvolvimento típico ou atípico, vai bem ou vai mal, mas eles são grandes alertas para a gente de que algo que hoje é sutil pode se tornar uma dificuldade mais importante. Então, toda vez que a gente minimiza aquilo que nós chamamos de imaturidade, a gente abre uma porta para que esse risco se torne efetivamente uma alteração. Sim. Por isso é que todas essas orientações, principalmente que vieram decorrentes dessa grande revolução, vamos dizer assim, que o Catalise fez, que são os nossos balizadores clínicos, né? Eles alertam para isso. Olha, tomem esses sinais como sinais importantes e sinais de que vocês podem atuar em diferentes formas. Porque a gente não precisa necessariamente pensar numa ação clínica, né? Ou numa intervenção direta com a criança. A fonoaudiologia pode entrar com um monitoramento, uma avaliação de acompanhamento do desenvolvimento. Assim como o pediatra faz, a fonoaudiologia pode avaliar e pedir para voltar dali a 3 meses, 6 meses, e ir medindo, monitorando. Além disso, a gente também pode trabalhar com esta avaliação de desenvolvimento mental, né? Vamos enriquecer. Acho que travou um pouquinho. Então, voltou já. Isso. Como eu falava, muitas vezes essa avaliação vai vir acompanhada de uma orientação. Sim. Então, olha, vamos aproveitar. Se você agir assim, 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 eu acredito que o desenvolvimento do seu filho vai conseguir recobrar esse ritmo que a gente espera. Então, com isso, a gente vai minimizando riscos. Então, é importante lançar mão. E estas avaliações também podem se tornar mais adiante, caso a criança não melhore, uma intervenção diagnóstica. Vou colocar ele dentro da terapia, porque eu não estou certa de que talvez o ambiente tenha sido suficiente para oferecer essas oportunidades, e você atua por um período curto, justamente para que você possa potencializar esse desenvolvimento e entender até que mesmo assim, se o ritmo continua lento, a gente tem aí outras hipóteses, abrir o leque para as questões dos transtornos da linguagem. Sim, ótimo. E aí, Adriana, a gente está com 6 minutos restantes. Passa rápido, né? Passa rápido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se você sobre alguns mitos ou um mito que você acha que precisa ser realmente rompido, quebrado, e uma verdade que você gostaria que fosse mais, como eu vou dizer, mais falada, mais discutida, mais enfatizada. Eu acho que a grande questão para mim do mito, nós já tocamos nisso aqui, mas eu vou me permitir retomar, claro, justamente essa questão de que
o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento linguístico, ele precisa ser nutrido em volume de atividades, em volume de estimulações fora de um contexto, né? O que as nossas crianças mais precisam nesse momento é, primeiro, seguir aquilo que o desenvolvimento pede. E a primeira etapa do desenvolvimento da criança, o que ela pede para a gente é um desenvolvimento do olhar para uma realidade que é tridimensional. O que eu quero dizer com isto? É a realidade do dia a dia, é o objeto real, não é necessariamente o tablet, não é necessariamente a A tecnologia. vivência Porque, corporal. exatamente, ela precisa ainda coletar todas essas informações e a gente precisa da multissensorialidade, né? Multissensorialidade é exatamente isso, estar imerso em todos os sentidos. E ali, E aí, muitas vezes, a gente está só no visual ou no sim. auditivo, e a gente precisa exatamente dessa grande riqueza. Então, eu acho que, para além da gente pensar em apps, e isso não significa restringir a tecnologia, né? Mas, assim, para além da gente pensar em aplicativos que podem potencializar a função cognitiva, ou então atividades, não, deixa a criança experienciar seu tempo primeiro, porque ela vai trabalhar a sensorialidade como um todo, ela vai aprender a olhar o que ela precisa aprender, ela desenvolve a atenção para o mundo e a atenção para o outro. E a hora que ela faz isso, ela está pronta para absorver tudo que chega. Ótimo. Principalmente atenção para o outro. E Exatamente. qual idade, Adriana? Você está falando dessa criança aí, mas essa primeira infância aí? Eu vejo já, assim, esta entrada dessa grande preocupação, geralmente, em pais já há 1 ano de idade. Nós estamos falando de crianças muito pequenas, né? De 1 a 2 anos de idade é onde eles começam com esse intenso bombardeio. O bombardeio que a criança precisa é o bombardeio de atenção, Sim. de brincadeira e de vivência. Cuidado. Momento de Lembrando cuidar que e de cuidar, sentir, né? Cuidar não é só alimentar, não é só Não. dar o banho, né? Nutrir o corpo e a alma. E a Sim. alma da criança precisa da vivência. E a gente falou, então, do mito ou da verdade? Do mito, dos dois? Né? De qualquer forma, acho que um pouquinho dos dois. Nós falamos desse mito de que é preciso muito. Não, a criança precisa de muito pouco. Ela precisa da atenção e desse olhar para De mediação. muito pouco em termos de, vai comprar o brinquedo mais caro, mais moderno. E às vezes a gente pede, olha, compra aquele pedagógico de madeira, sabe? Aquele, né? Que é o brincar de verdade mesmo, né? E, Adriana, para a gente terminar, o que mais te incomoda, né, no que você, às vezes, recebe no seu consultório e de queixas? Você falou, olha, eu não procurei antes. Não sei, o que mais te incomoda na clínica fonoaudiológica em termos de fala e linguagem, desenvolvimento infantil de um todo, assim? Que você queria que não existisse mais. Que eu nem Você tem falo 50 da queixa segundos. necessariamente. Eu não falo nem da queixa necessariamente. Mas eu acho que a gente vive um momento de bombardeamento tão grande de informações sobre a família, que às vezes isso é tão danoso, que realmente me preocupa. Então, os pais que vêm num nível de ansiedade, porque de verdade a família cobra, porque existem outras pessoas apontando que esse desenvolvimento não vai bem, e às vezes também num hiperalerta para aquelas funções e não conseguem, dentro desse estado, né, de ansiedade, de verdade olhar para o filho. Isto rouba, mais uma vez, também aquilo que nós estamos falando, que é interesse. Sim. Então, esta cobrança social também, por um lado, em alguns momentos ela não acontece, mas também quando ela acontece, ela vem com um peso tão forte, né? E um medo da diferença, que às vezes atrapalha os pais no agir, no cuidado. Então, isso me incomoda muito, né? Porque a gente precisa posicionar o olhar dele, né, para isso. Nossa, acho que dá assunto para outra live, que eu lembrei agora, foi um filme aqui na minha cabeça. A gente lembra sempre. E a gente lembra dos pais que passaram, das crianças que passaram. Sim, não, da minha própria. Bom, falta 30 segundos. Adriana, te agradeço muito.
Gostei muito de conversar com você. Acredito que o pessoal também tenha gostado. Todo mundo aqui elogiou bastante. Verdade. Muito obrigada, viu? E Agradeço pena que o a nosso você. tempo acabou. Agradeço a você pelo espaço, né? Claro. E agradeço também a todos que puderam estar aqui conosco hoje. Thaís, um beijo. Thaís Beijo, mandando. Thaís. Beijo, pessoal. Até a próxima. Adriana, muito Até. obrigada, tá? Obrigada, viu? Boa Beijo, beijo. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.